Continuando a linha de raciocínio do último vídeo, onde eu estava falando sobre as falhas do rei Davi. Como você não comete essas falhas, quais foram as falhas? E para entender Davi, você precisa entender Saul. Só que para entender Saul, você precisa entender Samuel. Só que para entender Samuel, você precisa entender o contexto dos juízes de Israel. Só que para entender esse contexto, você precisa entender o povo de Israel depois que saiu do Egito. E para entender isso, você precisa entender como é que eles foram parar lá. E para entender como eles foram parar lá, você precisa perceber qual foi a cagada que eles fizeram para colocar o povo inteiro numa situação desgracenta. Entenda que, como foi falado no último vídeo, o que levou o povo de Israel a pecar foi, em primeiro lugar, idolatria. Segunda águia, querer ser maior do que Deus, do que a fonte de águas vivas. Como o ribeiro, onde a videira foi plantada, mas a segunda águia queria ser maior do que as águas. A segunda águia queria pegar tudo para ela, queria a glória para ela. E por isso, subvertendo essa lógica, ela comete um pecado de idolatria. Porque nesse contexto, o que é idolatria? É quando você tenta ser maior do que o maior dos maiores. É quando você tenta ser mais do que Deus. É quando você tenta ser maior do que Deus. É quando você tenta eclipsar a Deus para que, ou melhor dizendo, eclipsar a luz de Deus, para que você faça com que as pessoas só acessem a Deus através de você. Aí obviamente, isso já é uma constatação a qualquer instituição, a qualquer indivíduo, com autoridade, sem autoridade, com unção, sem unção, que de uma forma ou de outra monopolize e de forma totalitária centralize o acesso a Deus apenas através dele. E isso é o que aconteceu com os irmãos de José. Não diretamente, mas indiretamente e subsequentemente com outras pessoas e finalmente com Saul. Então, como que aconteceu com os irmãos de José? A túnica de José era colorida, igual às cores bem coloridas das penas da primeira águia, da parábola das duas águias. E aí o que acontece? As túnicas dos irmãos de José não eram coloridas como a de José, como as penas da segunda águia, que não eram coloridas e, portanto, não foram mencionadas sendo coloridas em contraste com a primeira águia. Além disso, você já tem a noção do comportamento digamos assim, da mentalidade desses irmãos de José por conta dessa postura deles e dos paralelos bíblicos. Ok, além disso, você tem o fato deles venderem José equivale a muitas tribos de Israel se juntando contra uma única tribo. De modo que, ao invés de destruir a tribo, eles prostituíram a tribo, fazendo dinheiro com um dos filhos do patriarca de Israel. Isso é prostituição. E como eu estava mencionando, na hora a prostituição parece que é vantagem. E a idolatria parece que compensa. E aí estava falando na carta da Laodiceia. Só para você ter uma ideia do tipo de problema que prostituição e idolatria dá, tem uma parábola chamada Parábola da Panela. Não é uma parábola muito glamurosa, mas basicamente é o seguinte. Jesus, ou melhor dizendo, Deus, está falando com o profeta e fala assim, mano, imagina o seguinte, velho. Imagina que você tem uma panela. Imagina que você vai catar um ensopado e fazer um ensopado massa nessa panela. E aí, você coloca lá o caldo, você coloca lá as carnes da hora, carne tanto da frente quanto da parte de trás, fazendo uma junção tanto do norte quanto do sul, tanto da cabeça como da cauda e tudo mais. Aí você colocou tudo no caldeirão, né? A panelinha só não cabe tudo isso. Aí beleza, aí você coloca água lá e tal, aí você vai engrossando o caldo, mano. Você vai
né, começando a fazer o ensopado. Só que, tem um pequeno grande detalhe, a panela, ela tá cheia de ferrugem. Essa ferrugem é a idolatria. E aí você pensa, pô, se altas temperaturas tiram as impurezas do fogo, ou melhor dizendo, tiram as impurezas do ouro, você com a alta temperatura você pode tirar as impurezas do cobre, da ferrugem da panela. Mas, por alguma razão, essa panela você deixou ensopado lá e tal, e ela tá cheia de ferrugem e você não conseguiu tirar mesmo com altas temperaturas. Então, a panela inteira ficou imprestável. Essa é a parábola da panela. E é isso aí. E, né, lascou. Então, você torrou os ossos. E depois de ter esquartejado tudo e tal. E assim acontece, mesmo assim não saem as impurezas. Assim acontece com a casa de Israel na prostituição. Mesmo o fogo não vai queimar e purificar, consequentemente, a prostituição. E é isso aí. Então, além disso, esse vai ser o castigo da casa de Israel em prostituição. E então, assim, você vê que Deus fica muito bravo, pistola max, fica full rage 999 com a prostituição em si, porque é revoltante. E foi exatamente o que os irmãos de José fizeram com ele. É exatamente o que as tribos de Israel fazem com outras tribos. Vende informação, vende acesso, vende privilégio, vende. Não, é revoltante porque tem uma passagem lá em, salvo engano, em Juízes ou Crônicas ou Reis, eu não tô lembrando exatamente a passagem, mas ela fala exatamente assim: mano, tem a tribo de Benjamim, a tribo a tribo problemática do rolê. A tribo de Benjamim só dá problema. A tribo de Benjamim, o que elas querem? Quer mulher para chumbolinar e procriar. Mas não tem mulher que preste lá na tribo deles. Então eles querem as virgens de outras tribos. Olha a sacanagem que os caras fazem para tentar driblar a lei. Então, a gente não pode simplesmente dar as nossas mulheres para tribo de Benjamim, porque, né, não, eles não, primeiro que não tem direito e segundo que, né, eles não estão com moral e tudo mais, mas o que a gente pode fazer? Isso está lá escrito na Bíblia. Dá pra gente esquecer essas mulheres num festival. Aí eles vão e raptam elas. E aí, tecnicamente, não quebrou a lei. Entendeu? Então é uma falcatrua atrás de uma falcatrua, e isso é uma prostituição. Porque você está violando um princípio para satisfazer uma vontade que está baseada numa mentira. E aí eu estava explicando que para você entender o Egito, você precisa entender a cultura do Egito, que é basicamente uma remanescente, uma derivativa da cultura de Atlântida, conforme Platão disse, e outras fontes aí, rumores. Então, aí você precisa entender o que é a Câmara do Rei, o que é a Câmara da Rainha. Basicamente, a Câmara do Rei é basicamente a idolatria ao falo e você fortalecer de forma unilateral a ideia da superioridade da masculinidade em relação a todo o resto. E a Câmara da Rainha é basicamente a idolatria à fêmea e à prostituição, e você supervalorizar a fêmea em relação a tudo quanto é o resto, e por aí vai. Então é só favorecer a parte ao invés do todo, meias verdades, aquela história toda. E essa era a cultura do Egito, a qual José foi submetido, e depois também o humano Moisés. Aí ele foi submetido lá, aquela cultura toda e tal, falou assim, ah, legal, tá bom. Mas no fundo nós, velho. Tipo isso que ele pensou. No fundo, sabe, uma vez hebreu, sempre hebreu, sangue do povo eleito nesta jossa, vamos até o final e tal. E aí ele se emocionou, viu um egípcio lá e matou ele, para variar, né? Então, e foi esperto bastante para enterrar na areia, muito bom. Igual Caim, né? Se emocionou lá. Ah, meu pai gostou mais das ovelhas do Abel? Então eu vou matar o Abel. E, né? Quem sabe?
Jeová goste então dessa oferenda. Aí Jeová, boladão, assim, mano, por que você fez isso, velho? Sabe? Pô, era só você ter colocado uma firulinha a mais, ou, né? Precisava ter matado o teu irmão pra querer a graça. Então os caras perdem a linha. Caim tinha todo o direito, entre aspas, de ficar zangado, chateado, né? Pô, sacanagem, fiz aqui com tanto carinho a oferta, a oferenda e tal, mas meu pai não valorizou. Até aí tudo bem, da hora, mas perdeu a linha, mano, matou o irmão. Então, era essa a vibe do povo lá de Israel e tal. E eles foram lá pro Egito. Então, José, também a numerologia, número 17, que tem a ver com 153, dividido por 3, dividido por 3, que tem a ver com Pedrão, malandrão, pescando lá com a rede na mão. E Jesus, mano dos bons, tava lá e instruiu Pedro para fazer direito. Caso não, o Pedro ia ficar com fome e resolvendo só na oração. Aí, numerologia 17 tem a ver com governo, com obediência, de você obedecer e, consequentemente, você prosperar. Assim fez José. Obedeceu mesmo, não fazendo sentido, prosperou. São paralelos que você pode identificar isso se você estudar um pouquinho. Então, e tudo isso é só o resumo, tá? Só para contextualizar. Aí, o povo estava lá e saiu do Egito. Jeová ficou pistolão, Max Rage lá com os egípcios e tal. Jogou um monte de praga e tal, né? Praguejou. Só que é uma praguejada divina. Aí, beleza, resgatou o povão. E foram lá e tal, morreram os afogados lá no Mar Vermelho. Aí eles estavam lá no deserto e tal, né? E lá vai o povo hebreu no deserto. Aí Moisés começou a ficar sobrecarregado, saturado. O cara ficou pistola também. Max Rage 999 também. O que aconteceu? Os caras lá, o Moisés ficava com medo do povo morrer, porque milhões de hebreus saíram lá do Egito e, né, Moisés sozinho guiando eles e tal. Aí depois que Moisés entendeu a questão dos capitães, de você fazer a logística lá do povo e tal, mas demorou um tempinho. E aí Deus estava mandando Moisés fazer os negócios lá para Moisés obedecer. E Deus estava pistola, Max Rage 999 com o povo. Que Deus estava fazendo uns milagres assim, hackeando a vida de tal modo, velho, que aí um hack leva ao outro, aí você começa a ficar viciado em hackear o jogo, e aí você esquece o Minecraft no modo survival, você liga só o modo criativo e que se lasca, entendeu? Tudo é de diamante, pega lá o Enderman, você mata com um golpe só, pega lá o Ender Dragon, você joga flecha pra caramba no dragão, porque é munição ilimitada, e aí você zoou o jogo todo. Era assim que tava lá o povo hebreu mal acostumado com os hacks divinos de Jeová. Então era a nuvem, que era nuvem insufilme, que deixava escuro de um lado e claro de outro. Era a nuvem que, sabe, protegia do calor, mas depois aquecia na noite. Era maná, ambrosia divina lá chegando do céu. Era o disco voador na coluna de fogo lá, né? Aquela birosquinha lá do cone barra cilindro de luz. Falando, chegava a nave lá, mano, que é a charrete de fogo, escambau. Vai por aqui e tal. E os caras ligaram a coluna de fogo, mano. Imagina os caras noiadão assim. Que é isso, mano? Os fogos só na tocha? Não, fogo dos céus também. Aí os caras, e tal. Aí o que os caras faziam em seguida? Pegava o ouro derretido e montava um touro de ouro, montava um carneiro de ouro, montava um ídolo e ficava, ídolo incrível. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o Egito ainda. Então, esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aí o mano Jesus pega e fala o seguinte, velho, não sermão da montanha, né? Ele tava lá, velhos, falando um monte de pessoas, né, jovens de corpo, mais velhos de espírito. Ô seus velhos, seguinte, se vocês adulterar na mente, já era. Vocês já cometeram o pecado. E agora? Quem é que vai salvar vocês?
essa lei que vocês pregam que vai salvar vocês? Na verdade, se vocês adulterar na cabeça, você já tinha que ser apedrejado. Porque é o que a lei está falando. Aí Jesus vai falando um monte de trem lá para mostrar que a lei, se você realmente levar a lei a sério, como esses hipócritas, raça de víboras, fala que leva a lei a sério, né, os tais dos fariseus e tudo mais, mas se fosse levar a sério, tava todo mundo morto. Não ia sobrar um. Então, precisou ter um upgrade no negócio, precisou ter um hotfix, né? Na linguagem dos gamers, um hotfix é assim. Teve um upgrade, né? Você tá lá jogando e tal, aí teve uma atualização do jogo. Ah, legal, né? Coisas novas e tal. Veio a atualização, bugou tudo, crashou o jogo, velho. Então a atualização foi o seguinte, 10 mandamentos. A pedra, que ao invés de Moisés fumar, Moisés pegou e recebeu os códigos, né, e tal. E aí pegou e beleza. Tá lá os códigos bonitinhos. Mas o povo não praticou isso daí. Amai a Deus acima de todas as coisas. O que? Os caras estavam amando eles mesmos. Os caras estavam amando as imagens. Aí Deus já começou a ficar pistola. Aí você, pô, não pode matar. Aí tá todo mundo se matando. Aí Deus boladão assim, mano, se eu for aplicar esta bodega dessa punição da lei, não ia sobrar gente. Mas eu tinha falado, eu tinha combinado com Noé que eu nunca mais ia castigar a terra por causa dos homens. E agora, o que eu faço, mano? Não dá pra eu me contradizer. Aí Deus boladão pensando, falou, vou ter que apelar, vou ter que ligar o hack Jesus. Ligou o hack Jesus, mandou o filho unigênito, aí quebrou todas as regras de novo. O bagulho veio da virgem, mano. Quebrou todas as regras. Veio de virgem, não pecou com mulher nenhuma, cumpriu toda a lei assim, hackeou lindamente, driblou todo mundo, cumpriu a lei inteira e depois tirou onda. Falou assim, aí lá na última tirou onda, morreu tirando onda, falou tá consumado. Ou seja, ele sabia, ele basicamente falou assim, ganhei. Sacanagem, imagina, mano, como é que o inimigo deve ter ficado. O inimigo ficou puto. Como assim o cara ganhou? É Jesus, velho. O cara nasceu pra ganhar, já era. Aí ganhou. E aí, basicamente, o advogado de Jesus precisa do pagamento. Como assim? Precisa do pagamento? Precisa do pagamento, do teu amor. Só que como você não ama Jesus, você tá lascado. Como você prefere seguir a lei, você não tem defesa na lei, entendeu? Toda hora as pessoas estão pecando na cabeça. Porque é aquela coisa, às vezes o pecado parece que não dá um... Como é que é o nome? Um malefício instantâneo. Pelo contrário, parece que é um benefício eterno. Você faz um crime, aí parece que você tá ganhando, né? Pô, fez o crime, ganhou. Legal, tô com a grana, tô com energia e tal, achando que tá na crista da onda. Beleza. Passa o tempo, a casa cai. Assim aconteceu com o povo de Israel. Vendeu José, pensaram assim, nossa, da hora demais, ainda ganha uma grana. O cara era enfadonho, ficava usando roupa colorida, os caras tinham preconceito com cores, não gostavam de cor, né? Ficava naquela vibe monocromática, enfadonha, bagulho é preto e branco só e tal. Colorido, o cara colorido, cara firula e tal. Aí pegou e vendeu o cara. Então aí eles acharam que tava no lucro, né? Se fudeu, com o perdão da palavra, mas, né, basicamente foi o que aconteceu, eles se ferraram monstruosamente. Então, aí eles eles foram lá pro Egito e viraram escravos. Aí começou a procriar que nem coelho, né, veio lá meia dúzia, praticamente 70. E de repente tinha milhões lá que isso, velho? Os caras chumbulinando alucinadamente, assim, uma chumbada dava uns 10 filhos de uma vez só e tal. Aí ficaram lá algumas centenas de anos e tudo mais. Beleza. Aí depois caíram fora, mas não deixaram as sandálias do Egito para trás. Na prática, tipo, tanto faz o objeto físico. O que importa é o significado que você dá ao objeto
é a prática associada àquele objeto, que se você não ressignifica, continua a mesma, e o coração das pessoas. E o coração das pessoas estava na idolatria. Na prática, isso significa o quê? O coração das pessoas, cara, estava pensando apenas em satisfazer as próprias vontades e em querer eclipsar a luz de Deus. O que é eclipsar a luz de Deus? Pô, pensa, um eclipse lunar, a lua entra na frente do sol e parece que a lua toma o lugar do sol, parece, mas a lua é menor do que o sol. E por que parece então? Porque a lua tira onda, ela quer ser maior do que o sol, entre aspas, tá? Nesse contexto, mas não é e nunca vai ser. Então, o idólatra, ele quer ser maior do que Deus, mas não é e nem nunca vai ser, entendeu? Então, foi o que o povo de Israel estava fazendo. Ele estava achando que se erigisse uma estátua, se montasse uma imagem e adorasse a imagem, eles teriam benefício sem precisar cumprir a lei, entendeu? Eles estavam pensando assim, vamos subornar esse ídolo aqui e fazer ele a nossa imagem, ao invés de nós admitirmos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Entende? Então, esse foi o problema dos caras. Aí eles permaneceram na idolatria, se ferraram. Beleza. Aí tal, treta pra caramba, mais treta, sangue, morte, guerra, tal. Blá, blá. Aí chegou lá e teve a brilhante ideia de, vamos colocar uns juízes aí no rolê. Depois de muita guerra e tal, aí o juiz seria tipo o cara que ia compilar a lei, ia julgar e tal, da hora legal. Não deu muito certo. Passou um tempo, aí tinha um juiz bom, um juiz meia boca, um juiz ruim, por aí vai. Aí Samuel estava lá e tinha nascido Diana, mulher sofredora, aquela coisa toda, né? Parecia chapada, loucona, assim, sofrendo assim. Aí o Eliseu, assim, homem de Deus, homem, seguidor da palavra e tal, chegou pra mãe e falou assim, ô, você tá chapada? Só não foi esse termo que usou, mas é quase isso. Aí ela, não, mano, o bagulho é que tá doendo pra caramba. Aí ele falou assim, mano, o que é isso aí? Tá doendo aonde? Aí, basicamente, no coração, por causa de ter um filho, não consigo e tal. Aí o cara deu a bless, né? Deu o beneplácito divino lá. Aí ela teve o filho. Aí consagrou a Deus. Depois de amamentar, pá, jogou lá no templo, vai, jogou 3 cestas de 3 pontos. Já caiu, bum! Iluminado, pá, da hora, legal. Pegou, cresceu forte, tunado, começou a pregar a palavra e tal. E aí, ficou velhinho. Deus chegou pra ele e falou assim, mano, negócio é o seguinte. Samuel primeiro chegou a Deus e falou assim, mano, Deus quer, ou melhor dizendo, o povo tá pedindo rei. E aí Deus falou pra Samuel, mano, esses caras não me escutam. Quem sabe eles escutam você, né? Então, vê aí. E fala, quer saber? Fala pra esses ingratos do caramba, vocês querem um rei? Beleza, mas explique exatamente as consequências. Você tem que explicar. Aí Samuel falou, beleza. E aí Deus passou as instruções, ó, negócio é o seguinte, vocês querem um rei? Beleza. O que vai ter, o que vocês vão ter com o rei? O que vocês vão precisar fazer, né? Direitos e deveres. Quais são os seus deveres? Vocês vão ter que fazer isso. Tudo de ruim, né? Pagar imposto, vocês vão entregar o melhor das partes de vocês e tal. Um monte de coisa. Aí explicou tudo. Vocês querem mesmo? Aí o povo, isso aí. Porque pelo menos nosso rei vai lutar as nossas batalhas. O que o povo tava pensando? Não dava conta de solucionar os próprios problemas? Falou assim, mano, então vamos terceirizar. Vamos colocar um bode expiatório. Mesmo rolê de Adão. Mesmo rolê. E o carneiro lá que foi sacrificado. Mesma fita. O povo pegou e falou assim, mano, vamos colocar o rei para resolver esse negócio aí. Deixa que o rei pensa e nós só curte. Porque o povo tava com preguiça de pensar e resolver os negócios. Aí falou, o rei que se lasque e resolve aí. E é isso que nós quer, porque pelo menos a gente vai ser igual aos outros povos. Aí foi racionalizando, né? Foi explicando o porquê que eles queriam um rei e tal. Aí o Samuel falou, beleza, vocês querem um rei, beleza.
Aí tinha um tal de Saul. Esse tal de Saul era um cara que a Bíblia fala que era um cara muito bonito. Uau, um cara assim, não tinha ninguém do ombro pra cima tão bonitão que nem o Saul. E olha que paralelo que tem. O Absalom, que é o filho de Davi, Absalão, né, os gringos chamam de Absalom. E aí, era um cara também bonito pra caramba, né, do ombro pra cima e tal. Muito bonitão e tal. Aí você faz os paralelos e vê como é que fica. Então, beleza. Aí tá, tinha lá o Saul e ele não queria ser rei. Olha que as ideias. Saul tava com um cagaço de ser rei, mano. Aí o povo lá pegou e falou assim: pô, cadê Saul? Saul tava escondido no bagageiro lá da caravana, né? Da charrete, sei lá, do trem lá que eles colocavam as cargas lá. Saul tava, sabe, e com medinho. Não pegou e não abraçou o bagulho que é uma missão, mas que também é uma honra. Aí Saul tava com medinho, mas aí acharam Saul. Patético, né, mano? É uma ótima maneira de você começar um reinado. Você ficar com medinho nas bagagens do negócio. É uma coisa pitoresca demais. Aí acharam Saul, levaram ele lá e tal, e ele foi ungido rei. Aí beleza, aí Saul, então tá bom, né? Já que não tem alternativa, então vai isso aí mesmo. Aí Saul começou a reinar e tal. Reinando, reinando. Aí Saul desobedeceu a Deus. Aí Deus mandou assim: faz isso daí, desse jeito que eu tô te falando. Aí Saul, não, beleza, pode deixar, é comigo. Ah, então tá bom. Aí Saul fez o contrário. Deus falou assim: mata todo mundo. Aí Saul, não, eu vou poupar, sabe por quê? Porque eles vão dar tributos para você. Aí Saul tentou racionalizar o negócio. E não adianta racionalizar. Entendeu? Ordem é ordem. Cumpre e acabou. Entendeu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e já era. Aí Saul não tinha juízo, não obedeceu. Aí ficou explicando lá e tal. Aí Deus ficou Max Rage 999 de novo. E se arrependeu de ter eleito Saul como rei. Aí falou isso Deus pro Samuel. Aí Samuel ficou boladão. Foi lá pra Saul e falou assim: Saul, a casa caiu pra você, mano. Agora você tá lascado. Aí Saul, não, pelo amor de Deus, meu Deus do céu e tal. Aí Samuel falou, mano, Deus falou, tá falado. Aí Saul, oh my God e tal. Aí rasgou a orla do manto de Samuel. Vai ler lá que você vai encontrar essa parte. Aí Samuel ficou boladão. Não sei se ele ficou bravo ou não, né? Mas imagina, né? Você é profeta, tal, você tem um mantão da hora. Aí o cara vai lá e rasga a orla. É sacanagem, né? Então, eu, no lugar do Samuca, ia ficar meio assim. Beleza, aí o cara rasgou a orla do manto, do Samuel, implorando e tal. Aí Samuel falou, mano, já era. Aí Saul ficou transtornadão e tal, e beleza, passou o tempo. Aí Deus estava lá, mano, e agora? Quem é que eu vou pôr no lugar do Saul? Aí eu olhava lá, tem um povinho lá e tal, mas o coração não tá bom, não. Aí eu olhava lá pro outro lado, pô, isso aí, background da hora, tá, mas o coração não tá bom, não. Putz. Aí eu olhava lá, tal, forte, tal, tá, mas o coração não aguenta. Olhava lá e sempre ia. Aí tinha lá um molequinho ruivinho, safadão, cuidando das ovelhas, tal, pastoreando e tal. Era desprezado pela família, escarnecido e tal, né? Meio que a ovelha negra da família. E aí Deus olhou assim, deixa eu ver o coração desse cara aí. Aí viu e tal, falou, mano, é esse aí. Já era. Falou lá pro Samuel, Samuel, vai lá até a casa do Jessé e você vai ungir lá um dos filhos dele, é o cara. Aí o Samuca falou, da hora, vamos lá. Foi lá e tal, ceiou lá com, né, pô, o homem de Deus, o profetão, chegou lá e tal, os caras armaram um banquetão maneiro. Aí Samuel pensou assim, mano, é esse. Aí Deus, não.
Aí Samuel, não, certamente deve ser esse daqui, mano. O cara é bom, o cara é forte. Não. Aí, ué, mas não sobrou ninguém. Aí o Samuel pergunta pra Jessé, tem mais alguém aí na família ou não? Aí Jessé, não, tem aquele ali. É com vergonha na alma. Aquele pária, aquele nojento, aquele ruivinho, enfadonho. Tá lá cuidando das ovelhas. Aí o Samuel, traz ele aí, né? Pra nós ver e tal, né? Aí ele trouxe lá o Davi todo humildão, assim, chegando, né? Meio, oi, tal, e aí, né? Aí era ele. Aí Samuel derramou o óleo, fez a unção, aquela coisa toda. E aí o que que aconteceu? Aí Samuel, depois de ungir Davi ficou max rage level 999, instantaneamente. Tava level 1, foi para level 999. E aí o Espírito de Deus se apossou de Davi. Já era, mano. GG. Você tá com o Espírito de Deus, você tá com o hack máximo ligado, entendeu? Aí Davi pensou assim, daí, né? No dia seguinte vou continuar cuidando das ovelhas. Beleza? Aí tava lá e tal, cuidando das ovelhas, de repente veio um leão. Aí Davi mirrado, molequinho pequeno, olhou pro leão, o leão olhou para as ovelhas e falou assim, eu vou comer essa ovelha. Aí Davi falou, você tá louco? Davi matou o leão. Morreu. Game over pro leão. Chegou o urso, falou, agora vai, urso maior, mais gordão e tal, uma patada do urso gigante. Agora morreu também. Aí Davi meio bolado, né? Caramba, matou no urso, leão, então beleza, né? Aí pá, Davi levita, sabe, né? Tocando a harpinha e aquelas coisas todas. Aí vai, aí os desígnios de Deus. Aí Deus coloca Davi lá no palácio de Saul. Ah, essa parte é boa. Para acalmar um espírito do mal da parte do Senhor em Saul. Ou seja, era o próprio Deus que ficou pistola Max Rage 999 contra Saul. E imagina, Max Rage 999 contra Saul. Muito ruim. Porque Saul não era level nem 10 direito, né? Contra um level 999 era GG rapidão, one hit que eu. Aí, da parte do Senhor, ou seja, da permissão de Deus, qual que é o paralelo do peão bíblico que nós estamos fazendo aqui? Lá em Jó. Deus permitiu que o inimigo atazanasse a cabeça de Jó e perturbasse a cabeça, o corpo, a fazenda, os filhos, a mulher. Putz, aí é osso, hein, mano? Imagina. Homem perturbado é duro, mas mulher perturbada tem que chamar Jesus Kagebunshin nas causas lá, multiplicado por 1000 e orar. Só pela força do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, mano, porque é embaçado. Aí, beleza. Então, aí Jó ainda tava com a mulher dele enchendo o saco dele, falando assim, esse seu Deus é uma porcaria, não serve de nada, amaldiçoa ele e em seguida morre. Porque se só amaldiçoar, pelo menos pode ter alguma chance ainda de você sobreviver. Então faz tudo isso e depois se mata. Aí Jó falou assim, não. Não. Aí, enfim, aí a mulher não se sabe, né? Pelo que eu me lembro quando eu li Jó, não sabe qual foi o paradeiro da mulher dele, mas deve ter ou morrido ou traído ele com outro homem, é o que mulheres mundanas costumam fazer. Beleza. Aí, da parte do Senhor, tinha um espírito do mal apossado de Saul. Aí Saul ficava perturbado das ideias e tal, aí chegava Davi, tocava a harpinha, aí Saul ficava calminho. Por quê? Porque Davi tinha o espírito da parte do Senhor também, só que era um espírito tunado. Espírito tunado 999 versus espírito maligno 999 do mal, resultado zero. Dava um empate técnico. Empate técnico, Saul ficava calminho. Beleza. Aí Saul, calminho. Aí surtava de novo, aí pegava a lança e tentava matar Davi. Mas aí não dava, porque era intervenção divina, tipo, né? Algumas tentativas de assassinato aí que não funcionam. Aí, beleza. Davi pegou e foi embora. E aí ficava lá ainda no palácio e tal. Aí Saul começou a ficar noiadão. Até que chegou um belo dia
Davi, o menino, né, o magrinho de firma, da época lá do Saul. Aí foi lá fazer a entrega, né? Magrinho de firma, você sabe como é que é, né? Vida difícil, pau pra toda obra e tal. Aí foi mais uma missão que deram pra ele. Ó, vai lá entregar pizza lá pros caras, de queijo. E Davi, beleza, vamos lá. Chegou lá e tinha lá um gigante, um Nefalim enfadonho, tá atazanando a vida dos caras. Tá, não tem nome nessa porra aqui. Vocês são tudo um bando de otário e tal. Aí Davi olhando para aquele cara, Davi mirrado, molequinho, magrinho, mas com espírito Max Rage 999 da parte de Deus. E o Golias? O Golias devia ser um level 60, mais ou menos, vai. Mas, né, nem de perto chega. Não dá nem graça a disputa. Aí Davi olhando assim, ou falando lá pros caras aí, todo mundo tremendo de medo, se mijando tudo. Ah, o gigante é muito grande e tal. Aí o Davi, qual é a desse Year 5, Years, enfim, é o cara que não tem aliança aí com Deus. Qual que é a desse cara que nem é dos nossos aí, mano? Não tem aliança com o nosso Deus. O que ele tá zoando nós aí? Aí o cara, não, sabe, todo amedrontadão. Aí Davi falou assim, mano, e se eu matar esse cara, o que eu vou ganhar? Aí os caras, você tá louco, mano, o cara tem 3 metros de altura, o cara é bombado demais, o cara, ele faz rosca na academia com uma vaca inteira, ele pega uma vaca pra fazer o bíceps dele, entendeu? Ele faz supino, mano, com um navio, um galeão inteiro, sabe? Ele deita lá no banco de supino e levanta um navio. Como é que você é um moleque, você é magrinho desse jeito, você não tem a menor chance contra o cara. Qual é a recompensa? Tá bom. Na hipótese de você vencer esse cara, você vai receber o título de nobreza, você vai, né, ter lá benefício para sua família, tarará, tarará. Ah, é? Beleza, vou lá. Aí os caras começaram a dar risada, né? Praticamente, pô, você não tem a menor chance, mas você quer ir lá, então tá bom, pelo menos põe essa armadura aqui. Aí o Davi testou a armadura, não coube muito bem e tal. Mano, quer saber? Eu vou sem armadura. Tá bom, pelo menos não vai sujar a armadura, né? O Saul deve ter pensado. E aí Davi falou, mano, o bagulho é o seguinte, eu vou zerar, eu vou tirar onda, eu vou zerar essa bodega aqui com preda. Só isso. Aí foi lá e tal, e Davi, mano, deitou o gigantão logo, catou o loot, catou a recompensa, catou o título de nobreza e tal, aí deu uma guinada na vida do Davi rapidão. Beleza, vida que segue, Davi seguiu e tal. Começou a, né, pô, Davi é brabo demais, nossa, Saul ele pode até ser bom em matar milhares, mas Davi ele mata dezenas de milhares. Davi é mais homem que Saul, aí Saul ficou triggerado, deu gatilho em Saul. Como assim? Esse Davi é mais homem que eu, esse moleque magrinho? Vocês estão louco? Eu, Saul, com cabelos esvoaçantes, sabe, belo e ultimate, e Davi, esse pivete, esse moleque, esse favelado do caramba, aí as mulheres lá, e Davi é mais homem que Saul. Aí Saul ficou, a masculinidade frágil dele ficou ofendida. Aí Saul pegou e falou assim, recalcou. Aí ficou triggerado e quis perseguir Davi para sempre. Beleza. Davi, nem aí, seguindo o bonde dele lá de boaça. Aí a filha de Davi, a filha de Saul se apaixonou por Davi, né? Ovulando, aquelas coisas. Davi matou o gigante, Davi deve ser um ótimo progenitor de código genético aí para procriar. Aí Davi olhou assim, tá ok, tá, belezinha. E só que aí Saul falou o seguinte, mano, é o seguinte, eu vou te dar minha filha em casamento. Aí Davi, pô, que top, mas eu não mereço tudo isso e tal. Era da hora que Saul armava as armadilhas para Davi, achando que Davi ia se ensoberbecer, e Davi driblava marotamente. Então, assim, a expectativa de Saul provavelmente era que Davi chegaria e falaria, que da hora e tal, né? E enaltecesse o próprio orgulho, a própria soberba. Mas não, Davi falou assim, não, eu não mereço isso, cara. Não tenho nem como pagar o dote.
Aí Davi pegou e falou assim, mas eu já pensei nisso. Você tem sim como pagar o dado. Você não é um berserk loucão? Então vai lá, mata 100 filisteus, mas traz a pelinha deles. E Davi pegou assim e falou, mano, beleza, né? Ordem é ordem. Foi lá e pegou as 100 pelinhas dos caras. Salvo engano, até pegou o dobro, né? Só pra tirar onda. Mas aí, beleza. Levou lá e tal, cumpriu a missão, recebeu a mulher. Aí, pá, e tal. Aí o filho de Saul se afeiçoou a Davi também. Davi tinha graça. O povo olhava para Davi e falava assim, mano. Eles olhavam o Espírito de Deus da parte do Senhor em Davi. Então, é aquela melhor maquiagem que tem é você estar com a graça, é você estar com a fonte da vida. Você pode estar com a cara toda zoada, você pode, né, tá tudo torto os negócios, mas se você tá com a graça, você tem um revestimento espiritual que embeleza e aformoseia o rosto. E Davi tinha isso, e Saul não. Então Saul era bonito na carne, mas feio no espírito. Saul podia ser feio na carne, mas bonito no espírito. Então o saldo ficava maior para Davi. Aí, beleza, bacana, legal. Saul continuou a perseguir Davi, aí Davi ficou noiado, começou a fugir, se fez de louco, babando e tal. E aí foi a epopeia de Davi, né? Aí, beleza, Davi obedeceu da hora, pá, acertou em um monte de coisa. Depois lê lá primeiro a segunda Samuel e tem lá a história de Davi. Depois acessa bibliaonline.com.br e aí você vai ver lá os treinos, as traduções, mas tem pesquisa e tal, é da hora. Mas, mesmo tendo, sabe, tirado 10, um monte de 10, 10, 10, 10, 10 nas provas, Davi cometeu um erro, mano. Davi pecou. Aí você pensa, mano, depois de tudo isso, Davi cometeu um erro. Que erro que foi esse? Que erro terrível que foi esse? É o seguinte. Lembra que Davi tinha aquela fúria loucaça? Aquela masculinidade incontida e tal? Por mais que Davi tivesse da parte do Senhor o Espírito, Davi também era Davi, não era Deus, era Davi. Então Davi tinha a parte humana dele. E aí, Davi não trabalhou as próprias emoções, virou um emocionado. E ao invés de ser fiel monogamicamente, via a mulher, traçava ela logo. Ficava com raivinha, pegava e já chumbolinava numa mulher, e era concubina pra lá, meretriz pra lá e tal. E isso, embora fosse tolerado na lei, era laço para Davi. Porque pouco a pouco Davi foi ficando enredado pela prostituição, pela fornicação, pela idolatria à forma da fêmea. Só que é aquela coisa, você peca, mas você acha que porque você não tem a escravidão momentânea, você acha que você tá da hora igual Salomão. Salomão cagou da mesma maneira que Davi cagou. Muitas mulheres, aí, só que o Salomão foi mangina, né, mano? Quis agradar as fêmeas lá, ai, vou pegar e entender a sua cultura e tal. Ao invés de honrar a verdadeira cultura, que é a verdade, pegou e quis abandonar a verdade em nome da mentira. Aí se ferrou. Mas voltando em Davi, Davi tava lá, bonitão e tal, porém se ferrou. Por quê? Não soube canalizar a energia masculina. E aí ficava lá com qualquer fêmea que ele quisesse. O que aconteceu? Eventualmente chegou uma fêmea que Davi olhou e falou assim, eu quero. Porque Davi ficou mal acostumado. Vê quem ela é. Aí os caras viram e falaram assim, mano, ela tem marido. Ela é casada. E ela é casada com um cara que tá lutando a tua guerra, que você não foi. Aí Davi, tanto faz, traz ela mesmo assim. Então, aí eles trouxeram ela e ele se deitou com ela. Ou seja, quem é que começou o ato? Davi. Entendeu ou não? Isso é um problema. Em tantas frentes, mas Davi não contente apenas em errar nesse nível, nesse calibre, ainda matou o cara. Inocente, lutando a guerra de Davi, que Davi não teve culhão de lutar. Então, mano, se você recebeu o espírito da parte de Deus, por que você vai arregar da guerra? Entendeu?
Aí Deus pegou e, nossa, ficou pistola Max Rage 9999 agora, contra Davi. Aí mandou lá Natanzão, profeta, e aí falou, né, o Natan, tinha um viajante, e ele chegou no reino, aí falou assim, mano, eu tô com fome. Dá comida aí pra nós, dá energia pra nós aí. Aí o rei pegou e falou assim, ah, beleza. Aí pegou e sacrificou o de um servo leal, fiel. Tudo que esse cara tinha, que era uma única ovelhinha, que cresceu com ele, comeu com a família e tal, eles amavam, é tipo um pet. Aí pegou, dane-se, pegou e matou. Aí Natan contou isso para Davi, sabiamente, de modo que Davi, não sabendo que era ele, né, pegou e ficou irado, porque Davi era estouradinho, pavio curto demais, qualquer coisa Davi explodia. Aí Davi, e esse é o problema, porque o contexto de Juízes e consequentemente de 1º e 2º Samuel é o seguinte: Saul era um cara que qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa, ele pegava e ficava fazendo umas coisas mirabolantes assim de, mano, você tem que fazer isso, daí aí fazer umas adivinhação e tal. Então acabava tentando tecer destinos no lugar de Deus. E aí Davi pegou e fez a mesma coisa. Ah, esse cara, por ter feito isso, tem que morrer. Aí Natan falou, é mesmo? Davi falou, é. Aí Natan falou, ah, então tá bom, esse cara é você. Aí Davi caiu a ficha. Aí Davi ficou boladão assim, aquele gelo na barriga. E agora, velho, sou eu. Aí Davi rasgou as vestes. Oh, meu Deus do céu, eu pequei e tal. Aí Natan falou, não, relaxa, mano, você não vai morrer não. Você vai viver pra ver a merda que você fez na tua vida. Não, pelo amor de Deus e tal. Não, relaxa, o que é teu tá aí. Aí, olha só. Aí a mulher engravidou, que Davi traçou. Beleza, engravidou e tal. Aí Deus pegou e falou assim, mano, esse filho aí já era, esquece. Aí Deus falou, não, esquece não, que é... Vai dar pra voltar atrás e tal, vai não. Por quê? Porque Davi começou a louvar, começou a fazer jejum, começou a tal, fazer aquele dramalhão todo. Só que por que dramalhão? Porque Davi não estava com o coração, de fato, ali, na entrega. Davi estava entregando para a idolatria dele próprio. O que acontece? Quando você louva, mano, se você se coloca no pedestal, já era, não é louvor, é adoração própria, entende? Então, e como é que as pessoas louvam sem colocar Deus em primeiro lugar? Elas pensam nas bênçãos que elas vão receber. Elas pensam assim, mano, Deus é ótimo, Deus é demais, Deus vai abençoar nós, yeah! E aí eles pensam dessa maneira e cantam pensando nisso, maquinando isso na cabeça. Deus vai louvar nós, Deus vai ser da hora demais, Deus é sensacional, porque vai me abençoar nós. Só você é Deus e você é só meu. Que palhaçada é essa, mano? Entende? Então, os caras, eles querem monopolizar Deus numa tentativa patética de fazer que Deus simplesmente abençoe eles. E não é esse o propósito do louvor. O propósito do louvor é você acessar a frequência de Deus, reconhecer a soberania de Deus e abrir mão dos seus preciosos pecados, das suas preciosas vergonhas, do seu precioso orgulho. Ao abrir mão do seu precioso orgulho, do seu atesourado orgulho, você passa a colocar Deus em primeiro lugar. E você só vai abrir mão do teu precioso orgulho quando você entender o verdadeiro tesouro dos céus. Quando você entender o ouro verdadeiro. Quando você entender a verdade que existe em Cristo. E a soberania que existe em Deus. Esse é o problema. As pessoas não louvam nessa onda, nessa vibe. Elas louvam pensando no quê? Deus vai me abençoar. Deus é fodão.
Com o perdão do termo, vai, mas tá ligado, né? Dá uma misericórdia aí pra nós. Então, Deus é, né, brabo demais, Deus é top, topzera das galáxias. Mas peraí, qual é o ângulo que você aborda essa afirmação? De qual perspectiva você pega e fala que Deus é top das galáxias? É porque ele é top porque te abençoa? Ele é top porque a sua vida tá boa? Ele é top porque ele pode dar bênçãos e, consequentemente, pode te abençoar? Ele é top porque pode te resgatar do pecado? Entende? Você vai louvar Deus pelo que Deus pode fazer ou pelo que Deus é? Você vai louvar pelo que você pode receber de Deus ou só pelo que Deus é? Você entende? É você chegar e falar assim, Deus, o negócio é o seguinte. Vou falar rasgadão, tá? Foda-se o palavrão e os caralho. Deus, o negócio é o seguinte, você é foda pra caralho e eu tô aqui no lamaçal todo ferradão, me ferrei de todas as formas. E eu quero aproximar você pela daoridade que você tem. E não pelo que eu sou. Eu tô sujão aqui no rolê e tal, mas mesmo assim eu consigo entender quem é você, mano. E eu quero mergulhar na tua presença, velho. Eu quero, sabe, entrar nesse oceano e ser lavado, depois voltar e me sujar de novo, porque é o que acontece no mundo, mas depois voltar e mergulhar de novo em você, mano. Você tá lascado, eu vou ficar mergulhando em você até o final. Eu vou chegar nesta bodega no final do abismo, vou chegar lá embaixo, vou tirar onda, vou sentar lá no fundo do abismo. Pô, da hora, então, vou acender uma lâmpada lá embaixo do fundo do abismo, depois eu vou até em cima, vou voltar pra praia, tal, dar uma dançadinha lá e vou voltar de novo no abismo, e é isso. E eu vou conhecer você de cabo a rabo, não quero nem saber. E enaltecer a inteiritude que é você e não eu. Não se trata mais de mim, porque agora eu tô mergulhado em você. Eu não quero mais saber de mim. Eu quero é você. 100% tu. Eu quero ver tudo que você é capaz de fazer, tudo que você sente, tudo que você pensa. 100% você, devoção total. E pegar e entender, depois desse nível, o que você pode fazer. Não por mim, nem por ninguém em específico, nem pela humanidade, mas a sua potencialidade, o seu potencial de poder fazer os negócios ou não. Porque é uma consequência da sua identidade, não da minha. Eu vou me anular e me colocar em segundo plano, para que você fique em primeiro plano. Você fique em evidência. E não eu. E eu vou pegar e eu vou fazer força para tirar tudo que for eu do rolê e deixar tudo que for você no rolê. Eu vou pegar e vou trazer toda a guturalidade, toda a visceralidade, todos os bagulho from hell e vou olhar assim e falar assim, tá vendo? Bagulhos from hell, esse Deus é foda pra caralho. Esse cara é top demais. Ele pega as dores, os vazios do seu coração, ele limpa esses vazios. É inexplicável, mano. O cara é muito bom. E aí você vem ver, vem conhecer esse Deus. Vem conhecer. Não, sério, se liga só. Essas porra dessas imagens aí, essa porra dessas idolatrias desses ídolos, isso tudo é nada, velho. Vocês acham que vocês conhecem o que é a vida? Vocês não sabem o que é a vida, não. Se liga só, vem ver esse Deus aqui, mano. Vocês vão pirar nessa porra. Vocês vão... Porra! Não sabia que esse Deus era tão foda assim. É isso. Entendeu? Isso é louvar. Não só você pegar e... Nossa, Deus é da hora demais. Mas você pegar e arrastar todo mundo. Não por você, mas por Deus. Entende? Esse é basicamente o rolê. E aí, Davi pegava e fazia os salmos e tal. Parecia que Davi estava com o coração no lugar certo, né? O homem segundo o coração de Deus. É segundo, não primeiro o coração de Deus. Vamos
vamos com calminha. Como assim? Por quê? Porque Davi toda hora pegava e falava assim, pra mim, me ajuda e tal. O seu povo, tá? Mas eu que sou o rei do seu povo, né? Então, pô, você tem que me ajudar aí, mano. Me ajuda. Eu. Não me parece muito verdadeiro isso daí, entendeu? E embora Davi reconhecesse alguns aspectos de Deus, Davi se colocava em primeiro lugar. E assim, religiosão, crentão, só que com a cabeça fechada, não vai entender essas fitas, entendeu? O religiosão cego, ele vai pegar, isso é blasfêmia, seu herege e tal, mano, da hora. Mas todo mundo é remido no sangue de Cristo Jesus, então abaixa a tua bola aí, que aqui eu tô com Cristo Jesus, entendeu? Todo mundo é pecador nesta porra, não tem ninguém que seja melhor do que ninguém, e é isso aí, entendeu? Então, Davi pegava toda hora e chamava para interceder a favor dele. Aí pegava, olha, os meus inimigos estão fazendo isso. Então, mas e aí? Porque o que acontece? Por que Jó foi atacado pelo inimigo? Porque o inimigo olhou Jó e falou assim, mano, mas você é retão pra caramba, né? Mas é fácil você ser reto quando não é difícil para você fazer o rolê. Você tem os seus filhos, você tem tudo e tal, mas você não é legal, você não é compassivo, você não é misericordioso, você não ama os outros de verdade, você não ama os órfãos, você não ama a viúva ou as viúvas. Você não ama esses caras, você só ama a sua família. É fácil você amar a sua família. Eu quero ver você amar a família dos seus inimigos. Eu quero ver você amar os seus inimigos, como Jesus falou. Eu quero ver você colocar o outro em primeiro lugar. Pelo menos um dia na tua vida. Aí Deus ouviu isso daí e ficou boladão, assim, falou, mano, vamos ver. Vamos ver aí como é que fica o rolê e tal. E aí fez lá o arregaço lá com Jó e tal, e depois só remiu Jó depois que Jó pediu em função de terceiros, ou seja, Deus só liberou os caminhos para Jó quando Jó serviu o outro. Por quê? Porque o ponto trazido pelo inimigo tinha procedência. Jó só estava aí para ele mesmo, não estava nem aí para os outros. E, consequentemente, e o órfão? E a viúva? Como é que fica? Afinal, não é essa a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas? Você acha que o órfão é só o cara que o pai morreu, a mãe morreu? O cara que é abandonado no orfanato? E o cara que é órfão por abandono emocional? Hã? E a pessoa que é viúva por abandono de meter marcha, o cara sair fora e ela ter que cuidar dos filhos sozinha? E aí, mano? Não é uma espécie de viuvez também? Porque a ausência do marido que faz a viúva ser viúva, mas a ausência do marido por morte e a ausência do marido em vida é a mesma ausência. E o cara que é órfão, que não tem a mãe ou o pai para cuidar dele, seja pela morte ou em vida, também não é ausência, porra. Se o cara não tem em vida ou em morte, ele continua sem. Então a verdadeira religião, por que é cuidar dos órfãos e das viúvas? É cuidar daqueles que não têm a energia fundamental da vida, que é a energia do homem e da mulher. A viúva não tem energia do homem, o órfão não tem energia ou do homem ou da mulher. Então, você não cuidar dessas pessoas te torna só um hipócrita, mano. Aí você pega e fica cagando regra lá, falando, não, porque você não pode agir assim, então você tem que cumprir as regrinhas de etiqueta, sabe? Você tem que falar isso, você tem que cumprir a metodologia, tudo bonitinho, você tem que fazer isso daqui e tal, conforme manda o manual. O mesmo manual que condenou todo mundo pro fogo do inferno, porque todo mundo se fudeu e todo mundo errou. Entendeu? Aí, o que acontece? Se for seguir a metodologia, tá todo mundo lascado. Então, se não é apenas a metodologia, que a metodologia pode servir de bússola, é o quê? Então, o que é mais importante que a lei? A graça. O que é mais importante que você não pecar? É você ter graça com quem pecou. Porque vale mais
Quem caiu para depois se levantar do que quem nunca caiu. Quem nunca caiu não sabe como é a dor da queda. Quem nunca caiu não sabe como dói você cair no chão. Quem nunca pecou não sabe como é a angústia do coração de quem peca. Quem nunca pecou não sabe como é ascender depois da queda. Adão já começou grande, aí só caiu. Jesus nasceu, virou homem, virou carne, suscetível a todos os B.O.s da carne, e depois subiu. Desceu dos céus e depois voltou para os céus. Só depois que você cai, que você consegue ter a noção plena, o conhecimento total de o caminho de volta. O irmão do filho pródigo que ficou em casa, ele não vendeu a herança, ele não foi lá ficar com os porcos e tudo mais, mas quem tem mais experiência de vida? Quem tem mais misericórdia e compaixão com quem está no mesmo BO que o irmão do filho pródigo? E com o próprio outros filhos pródigos por aí? É o cara que estava lá com os porcos, mano. O cara que estava com os porcos, ele sabe o problema, o BO que é você estar no meio da lama. Ele sabe o que é você ter a grana, você pegar e sair de casa, desonrar o teu pai, porque é uma baita de uma, né, pô, é uma ofensa tremenda, você pegar eu quero a herança em vida ainda. Aí depois você pega, aí você cai, aí você, é a vergonha, é a culpa e tal. E depois o cara ainda voltou para casa. Tem mais mérito do que quem nunca caiu. Aí o que você faz, o puritano de meia tigela? Pega e fica criticando. Ah, mas esse cara aí, entendeu? Ah, o cara tem a túnica colorida, porra. O cara é frutinha. Ou a mina, essa mina aí é preto e branco. Se é que você me entende. Essa daí, sabe, não tem o checklist do religioso top da balada, entendeu? Essa aí não serve, ou esse aí não serve. Não serve pra quem? Por quê? Por que ficar pegando e esse aí não merece ter a graça? E se você não pode dar essa graça, por que fechar a porta para outras pessoas poderem dar graça para essa pessoa? Por que fechar as portas da igreja? Por que fechar as portas do teu coração? Por que não dar uma chance? Entende? Só você não vai dar uma chance porque você não dá uma chance para você mesmo conhecer Cristo Jesus de verdade, ao invés de só ficar ouvindo falar. Entendeu? É por isso que você não dá chance para os outros. Aí você é o empata foda dessa porra. Você é o cara que não faz porra nenhuma e você quer privar os outros de desfrutar também, igual o irmão do filho pródigo. O cara não tava na festa e tirou o serviçal da festa. Mano, por que simplesmente não reconhecer? Aí você pega e fala assim, mano, não concordo com essas posturas, sabe? É uma postura aí que não é de um religioso perfeito, sabe? O cara tá cantando, mas não tá afinadinho. O cara tá falando, mas tá falando palavrão. O cara tá fazendo isso e tal, não concordo, porque para ser perfeito, imaculado, você tem que estar sem erro. Você tem que estar, sabe? Como é que é o... Você tem que estar irrepreensível. Ninguém é irrepreensível nesta porra. Todos são pecadores. Mas já que você está na chuva para se molhar, já que você está sujo do pecado, pelo menos faça valer esta sujeira para algo bom. Igual a mulher pegou e já que ela foi se sujar, pelo menos ela foi se sujar usando todos os perfumes dela para limpar os pés de Jesus. Já que você está sujo, pelo menos que seja para limpar Jesus. Que seja para trabalhar para o reino e não para você mesmo. Ao invés de você ficar fazendo firulinha, ao invés de você ficar fazendo bagulho para se enaltecer, enaltece quem é digno de todo enaltecimento. Cristo Jesus e Deus Todo-Poderoso. Mas esse é o BO que Davi, quando foi provado no fogo, arregou. Assim que ele ficou sabendo que o filho dele morreu, ele falou, beleza, vou começar a louvar a Deus de novo, porque já era, Deus faz o que tal. Aí olha o que Davi falou.
Por acaso, meu filho que morreu vai voltar à vida? Mas eu vou voltar para a morte. Olha o que Davi falou, mano. Davi já estava bebendo vinho, já estava levando Urias para beber vinho também. Por acaso Davi não conheceu as escrituras? Por acaso Davi não sabia que tinha um tal de vale de ossos secos que Deus levantava? E mesmo esses ossos terem morrido há muito tempo, Deus fazia essas bodegas voltarem à vida? Aparentemente, Davi não conhecia Deus. E foi por isso que Davi se fudeu. E aí pegou e teve um monte de desgraça na família de Davi. E Deus sabia disso. E é por isso que Davi cometeu esse erro. Porque não conheceu Deus e quis ser maior do que ele. E quis saber mais do que Deus. Não foi humilde o suficiente. Não estudou o suficiente. Confiou demais na própria força. Que nem era dele, era emprestada. Vamos fazer o paralelo com o mano Jesus. E Jesus, o que ele fez? Confiou na própria força? Curava geral, fazia milagre pra caramba. Aí os caras falavam, nossa, valeu Jesus, você é fera demais. Eu? Não. Ó, quem fez foi meu pai, isso aí foi a tua fé que te curou, não tem nada a ver com isso não, mano. Como assim, Jesus? Vai mijar pra trás? Nada disso, mano, ó. Isso aí, se não fosse meu pai, eu não faria nada. E você também, se não fosse tua fé, mano. Entendeu? Aí chegava lá uns caras, os romanos, chegava lá um povo lá daquela região lá. Nossa, cura nós, velho. Aí Jesus falava assim, pelo jeito que você falou, você tá curado. Aí o cara, caralho, tô curado, porra. E o cara tava curado mesmo. Por quê? Por causa da fé. O cara acreditava tanto no homem, ou melhor dizendo, no filho do homem, que se curou. Então a fé, como forma de manifestação do poder de Deus. E aí vinha até a mulher do fluxo de sangue. Engraçado, 12 anos, né, do fluxo de sangue. 12 anos, 12 tribos de Israel. Sangue que escorria sem parar. Sangue das tribos que era derramado à terra sem parar. Mulher que o fluxo de sangue escorria. Fluxo de sangue que escorria através dos ferimentos da guerra. Sangue da mulher que descia para a terra. Mulher, então a terra, planeta, feminino, prostituição e tal. Aí a mulher chegava e ela não pediu licença, ela não pediu permissão, ela catou a virtude de Jesus. E Jesus ficou, eita, sentiu. Ainda imagina, tá lá jogando futebol e tal, e o jogador sentiu, hein? Sabe, começou a correr mais devagar e tal, e o comentarista fala, sentiu, hein? Sentiu, foi tipo assim, Jesus estava lá e sentiu. Parece aquela gif do velho, assim, sabe? Sentiu. Aí, oh, aleluia. Aí Jesus fala assim, eita, saiu virtude. Mas peraí, se saiu virtude, entrou o quê, velho? Entende? O que tá no lugar? Né? Diminuiu a virtude? Aí, mas vai para outro vídeo. Aí, quem foi? Aí você pensa, eita. Aí a mulher pegou e falou, fui eu. A mulher ainda bancou a decisão, mano. Ao invés de sair correndo, pegou e não, fui eu mesmo. Aí Jesus falou assim, olhou para a mulher. E aí, o que Jesus falou foi exatamente o que ela precisava escutar naquele contexto. Além de ela ter sido curada, ela recebeu o direcionamento. Ela recebeu o norte. Aí você pensa, faz o comparativo agora, ao invés de uma mulher com fluxo de sangue, pensa nas 12 tribos. Aí você pensa, como é que as 12 tribos é curado? Acessando Jesus, de um jeito ou de outro. E pela fé, e pelo relacionamento com Cristo Jesus é curado. Então, qual que é a diferença de Davi para o mano Jesus? Mano, Jesus é marotão assim, extremo, velho, extremo. Tirando onda pra caramba, fazendo uns milagres, andando sobre as águas e tal. E assim, espezinhando as águas, mas de modo que é lâmpada para os pés, iluminando as águas, seja do poço de Jacó ou a água viva. Na tempestade e tal, os caras boladaço,
na mão, sabe, assim, nossa, agora acabou tudo. Jesus tá nem aí, mano, dormindo no rolê. Aí os caras, Jesus, pelo amor de Deus, ajuda nós. Aí Jesus ainda repreendeu eles primeiro. Ô, vocês não têm fé não, mano? Homens de pouca fé do caramba. Aí depois foi lá, ô, tempestade, sai daí. Aí a tempestade saiu. Então, você estudar o Novo Testamento é legal, quando você entende a base histórica do Velho Testamento. Você estudar a vida de Jesus é da hora, quando você entende todo o contexto histórico do Velho Testamento. Não é porque é velho que é obsoleto. E não é porque é novo que é hype. Jesus talvez nunca seja um hype, nunca seja modinha, mas sempre vai ser a verdade. Por quê? Porque é o caminho. Caminho do quê? Da salvação. A verdade. E contra a verdade não há mentira que se sustente. E a vida. Então Jesus, se quisesse, assim como fez com um ou outro, menos que meia dúzia. Ele reviveu lá, menos que meia dúzia. Se fosse lá no Vale de Ossos Secos, Jesus ia levantar o exército inteiro, mano. Entendeu? Porque é a vida ambulante, velho. Onde ele a palavras dele sai vida. Tudo que ele faz é vida, mano. E aí os caras percebendo aquilo, pegavam e... Cara, Jesus é massa, hein? Esse Jesus aí, eu apresento esse Jesus aí pra mim, mano. Como é que funciona esse Jesus? Então, eu até posso te apresentá-lo, mas conhece você mesmo. Não dependa de porteiro para te apresentar Jesus. Tem uma tal de Bíblia. Se você começar a ler o Novo Testamento, adivinha só o que vai acontecer? Jesus vai aparecer na tua vida. Então, conheça Jesus. Conheça o homem. Você vai entender do que eu estou falando. Você vai entender por que Jesus tem a chave do inferno. Você vai entender por que Jesus manda na porra toda, cara. Jesus manda na porra toda. Entende ou não? Jesus é o governador supremo do planeta, da existência. Porque não se trata só de força bruta, mas se trata de saber direcionar essa força, porque Davi, com força bruta, se ferrou. Sansão, com força bruta, se ferrou. Ironicamente, para quê? Para mulher. Mas será que era a mulher em si? Ou era a idolatria à mulher? Ou eram as feridas emocionais que eles não tinham resolvido por causa de mulher? Entende? Então, conheça Jesus. Você pode pensar assim, mas esse cara é muito desbocado, fala palavrão pra caramba. Eu não gosto de como ele lê a Bíblia, como ele interpreta a Bíblia. Tô nem aí pra você, mano. Não tô nem aí pra você. Mas lê. Vai lá e lê. Tira as suas próprias conclusões. E aí entenda como você não comete os mesmos erros que eu, que Davi, que Salomão, que os cara tudo. E você começa a aparecer cada vez mais com Jesus. Talvez os caras lá da Bíblia, que foram curados, ou os caras que, sabe, andaram com Jesus, talvez eles, antes do fim deles, eles não acertaram todos os dias. Se até Jesus surtou, Jesus era tirado de louco pela própria família, Jesus surtou contra os mercadores no templo, porque eles estavam vendendo a salvação e tal, e Jesus surtou. Se Jesus surtou, você vai ser o puritanão cagadão de regra para ficar falando que as pessoas devem e não devem fazer? Por quê? Entende? Se Jesus pegou e falou assim, mano, ele Deus, né, trocando aquela ideia, mano, tá osso, alivia para nós aí, pai. Mas, né, se é o que tu quer, que seja feita a tua vontade, foi o que ele falou. Aí ele se ferrou, porque foi feita a vontade do pai e doeu pra caramba. Então,
mas depois ele teve a glória suprema, né? Mas, né, aquela coisa, né? Teve a glória, mas pagou o preço da glória, entende? Então, tem isso daí. Então, cara, é o seguinte, resumo da ópera de mais de 1 hora de duração. Conheça Jesus, não cometa os erros de Davi, isso aqui é só um panoraminha básico, né? Um resuminho, marotinho. Entenda a Bíblia, os paralelos que a Bíblia tem, a numerologia bíblica, o contexto, a história do povão de Israel lá e tal, as tribos brigando entre si e tal, aí umas se levantando contra outra, aquela bagunça toda. O significado dos erros da Bíblia. Que erros da Bíblia? Os pecados. Idolatria, prostituição, todas essas coisas que são erradas na Bíblia, que a Bíblia coloca como sendo erradas. Entenda tudo isso, entenda a semântica disso, entenda o conceito disso antes de tirar qualquer conclusão. Vai entendendo esse trem e vê se a tua vida não vai mudar. Beleza? Então é isso aí, segunda parte do vídeo. Falei rasgadão mesmo, né? Tá ligado que o barato é louco. Mas fora de Cristo Jesus não há salvação, então Cristo interceda por nós, eu e quem estiver vendo esse vídeo, porque somos pecadores, mas somos pecadores sinceros, querendo melhorar e querendo te conhecer um pouquinho mais a cada dia que passa. E abençoa esse povo todo que está vendo o vídeo e faça com que suas vidas sejam mais prósperas, mais felizes e que as feridas dos corações deles sejam curados. É o meu desejo sincero. E é isso aí. E, em nome de Jesus, eu faço esse pedido sincero. E que assim seja. Amém. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço e fui!